Hobby como um artista, modele vídeos para o YouTube. A real é que na minha cabeça esses dois conceitos são bem diferentes. Até onde eu entendi, roubar como artista, que não é bem roubar, né, ao pé da letra, se refere a você usar como referência o trabalho de outras pessoas, de outros artistas, para criar uma coisa nova. Você tem que agregar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que só você acrescentaria, senão é só cópia, é plágio. E para mim essa onda de modelar vídeo para o YouTube não tem muito a ver com isso. Se você não tá ligado, modelar é quando você pega um vídeo que já deu certo, sobretudo lá fora, na gringa ou em outra plataforma, e traz esse conteúdo para o Brasil, fazendo uma tradução, uma adaptação para o nosso cenário ou alguma coisa desse tipo. Taca aí, mas e qual seria o problema disso? O problema é que a gente vai ver uma porrada de vídeo igual, com títulos iguais, com conteúdos iguais, feitos por pessoas diferentes. O ponto positivo de você modelar é que essa técnica, né, vamos chamar assim, ela te promete uma facilidade maior de ganho de visualizações e que o seu vídeo tenha, né, um desempenho melhor, porque você está pegando um conteúdo que já funcionou, né, e a chance de que ele funcione de novo supostamente é maior, se você for um dos primeiros a trazer esse conteúdo que já viralizou. E isso nem é uma novidade, o latino já fazia isso com a música, a TV brasileira já faz isso há muitos anos, trazendo programas e formatos de outras emissoras gringas e tudo mais. Então o seu sonho de viver do YouTube, ele pode ser aí facilitado com o uso desse método. Porém, eu imagino que se você quer abrir um canal no YouTube, viver do YouTube, você quer falar sobre coisas que você gosta, que te interessam. E viver de modelar vídeo para o YouTube pode fazer com que seu projeto de viver do YouTube se torne só mais um trabalho normal, tá ligado? Você pode ficar refém e preso nesse método de analisar o que bombou, o que não bombou, o que tá quase bombando, o que pode bombar, para você modelar, né? E trazer para o YouTube BR. Ah, Caí, mas essa é uma estratégia, porque aí eu pego um canal, eu modelo um monte de vídeo, eu consigo um monte de visualizações, um monte de inscritos, e aí depois eu faço uma mudança pro que eu gosto, pro que eu não gosto e tal, e aí faço o que eu quero. É uma estratégia arriscada, porque quando você muda o conteúdo do que você faz, muda o público, e aí você pode ter atingido um público que não vai se interessar pelo que você vai fazer depois, entende o que eu tô falando? Pode criar um conflito aí. Mas enfim, eu não tô aqui pra criticar quem modela, cada um faz o que quiser, tá ligado? Eu só tô aqui pra tentar te incentivar a fazer conteúdos daquilo que você gosta, daquilo que você domina. E eu acho que é isso que as pessoas querem ver, pelo menos é isso que eu quero ver, pessoas apaixonadas por um tema, falando sobre esse tema, explicando sobre esse tema, porque é isso que elas curtem de verdade. E para isso você tem que estudar o seu tema, você tem que dominar, se aprofundar, para você poder criar um conteúdo de qualidade sobre esse determinado tema. Por isso que eu acho muito da hora canais como o do Serjão, do Lito, os caras falam daquilo que eles amam e eles dominam o assunto. E mesmo que você não seja um apaixonado por aviões que nem eu, mas acaba se tornando interessante consumir o conteúdo de um cara como o Lito, que explica muito bem e que sobretudo domina o assunto. Pô, Caio, mas aí é covardia também, né? Tu citou dois caras aí com canais gigantescos. É, mas um dia os caras tiveram o canalzinho deles pequenininho, entendeu? E eles tiveram que seguir com fé no conteúdo deles e criando e postando pra um dia tomar a proporção que tomou hoje, pô. Agora imagina se esses caras fossem modelar vídeo de sei lá o que, tá ligado? Ia ser uma pena, porque a gente não ia ter o canal deles hoje. O Michael Jackson era fã do James Brown. Agora imagina se o Michael fosse dedicar a vida dele a ser o melhor cover do James Brown. A gente não teria tido o Michael Jackson, a gente tinha tido, sei lá, o Michael Brown. E na minha opinião a gente ia ter perdido muito, tá ligado? Ah, mas aí tu tem que ver que é uma homenagem, não sei o que. Ah, cara, eu não acho, cara. Copiar, pra mim, não é homenagem. Pra mim, homenagem é você usar de referência, é você se inspirar pra adicionar com o que você pode adicionar e criar uma parada nova, entendeu? Algo que vai além, nem que seja um pouquinho. Por exemplo, se você adora desenhar e você adora o Homem-Aranha e só fica desenhando o Homem-Aranha, cara, alguém criou o Homem-Aranha. A história dele, o conceito, o personagem, e ele foi evoluindo com o passar do tempo. Em termos de história, em termos de traço, diversos ilustradores desenharam o Homem-Aranha e cada um teve uma interpretação do personagem. Então se você adora o Homem-Aranha e já desenhou ele várias vezes, tenta você criar uma nova versão do Homem-Aranha. Ou tenta criar um super-herói novo usando o Homem-Aranha como referência, ou a versão do Homem-Aranha que você mais gosta como referência. Usa a sua imaginação para pegar as coisas que você mais gosta para criar coisas suas. As histórias que você tem, a vida que você tem, só você tem.
A gente só vai trazer alguma novidade para esse mundo contando as nossas histórias e usando todo esse material como referência para criar aquilo que só a gente criaria. Eu sei que o sistema tem todo um mecanismo para funcionar e tal, mas será que não dá para a gente pegar um pouco desse sistema e utilizar ao nosso favor e manter a nossa essência? Ah, Caê, mas modelar é bem mais fácil que construir algo do zero. Eu não tô preocupado com a autenticidade, eu só quero monetizar mesmo e já era. É, tá bom, tudo bem, eu tentei. Lembrando que essa aqui é só minha opinião e eu tô falando isso aqui mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Eu quero me motivar a continuar criando as coisas que eu acredito. E se isso não fez sentido pra você, tá tudo bem. Só que se não fez sentido, me deixa muito curioso e eu queria saber o porquê não fez sentido. Então me conta aí nos comentários que eu vou ler e eu quero entender o porquê que não fez sentido pra você. E se isso fez sentido pra você, eu acho incrível. Me conta aí nos comentários, você tem um canal no YouTube? Se você não tem, me indica um canal aí que você segue, que é pequenininho e que você acha que deveria ter mais visualizações, porque o conteúdo é legal, é divertido, a edição é boa, sei lá. Vai que eu curto também e de quebra a gente tá ajudando criadores pequenos assim como eu. Beleza? Então muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreve no canal. Deixa um like que ainda é de graça, hein? Aproveita porque daqui a pouco vão estar taxando o like. Tamo junto e até o próximo vídeo. Pô, já vão estar taxando o like, foi foda. Ai, ai.